Fala, compadres e comadres, meu nome é Jefferson, pode me chamar de compadre. E hoje eu espero estar soltando esse vídeo aqui por quinta-feira. Então, você provavelmente já viu os dois vídeos anteriores meu. O de segunda falando sobre a Operação no Rio, né? A gente discorreu uma linha de raciocínio, que chegou até uma questão da parte da tecnologia, onde a gente falou sobre o drone. E o vídeo de terça-feira, onde a gente pega do ponto ali da tecnologia, eu explico como que você olhar essa operação do Rio de Janeiro pode ser um grau a mais na ótica da sua visão, para você saber fazer uma filtragem das notícias que vem sobre a guerra da Ucrânia, né? Nesse vídeo eu busquei demonstrar como é bom você entender de política e geopolítica e demais fatores sociais, né? Você entender de engenharia social e tudo mais, né? Apesar de ter falado menos sobre engenharia social. E também nessa semana, eu tenho uma visão muito simples, assim, que por mais que eu discorde de uma pessoa, eu busco acompanhar a pessoa e ver o que ela diz que tem de bom a acrescentar, né? E foi um vídeo do Átila Yamarino, creio que é o último vídeo dele, não sei se ele vai ter soltado, onde ele fala sobre o que os bilionários não te contam, né? E eu vou dar um spoiler sobre o vídeo que ele fez. Ele deu um exemplo, né, sobre um senador americano quando eles estavam falando sobre a questão do coronavírus, ele saiu falando para a população que não tinham que se preocupar, mas avisou aos grandes investidores para que sobre o que aconteceu, né? A investigação começou, mas você fala muito aqui do Brasil, mas lá também tem disso, né? Quem tem poder geralmente escapa, né? E não deu em nada, foi encerrada. E os investidores, né, com essa informação privilegiada, eles foram lá e compraram ações de empresas que estavam embaixo, como fazem máscara, entre outras, e venderam de empresas de tipo de transporte, como avião, cruzeiro e tudo mais. Então você vê que aconteceu uma coisa bem errada aí, né? E no vídeo ele prossegue falando sobre que os bilionários, agora a nova onda dos bilionários, que é a questão do sobrevivencialismo, né? Que muitos deles estão construindo bunkers, tentando fazer bunkers que seriam capazes de sobreviver por anos ali isolado, que tudo indica uma catástrofe colossal, né? E até essa parte, eu não tinha comentado com o Elton, que eu comentei acho no vídeo anterior que a gente conversou, né? E o Elton levantou um pensamento, o meu amigo Elton, ele não é uma pessoa de esquerda. O Atila, a gente pode dizer que ele é uma pessoa mais à esquerda. Ele falou bem assim, se esses bilionários, eles pegassem parte do dinheiro deles e tentassem resolver o problema do mundo, no mundo, eles não precisariam construir os bunkers, né? E o Atila, ele apresenta uma visão semelhante, né? Então você pode perceber que pessoas de aspectos diferentes de pensamento concordam, converte de uma direção, né? E eu sempre falei isso, que se pessoas de pensamento diferente convertem para uma mesma direção, sinal que aquilo provavelmente está certo, né? Eu faço análise de dado e a conversão dos dados para um único ponto é geralmente o ponto máximo que a gente tem para poder dizer que aquilo dali está correto. Ok, né? Só para mim discorrer um pouco sobre isso, né? Se a gente buscar entender, que nem eu falei no vídeo anterior sobre tecnologia, ultimamente a gente está tendo sobre cada 1.000 palavras que a IA escreve é um litro d'água, né? E a gente vê muitos líderes mundiais na parte política e líderes questões financeiras de empresa, no caso, assim, líderes corporativos, perdão pela palavra, tinha usado um termo errado, né? Corporativo é o correto. Também eles seguem em outra direção, né? Buscando um lucro máximo, né? E daí, o que a gente pode observar disso, né? Que você pegar pessoas de mais à direita, como uma escola austríaca, considerada um pouquinho mais radical, eles dizem que isso não é um verdadeiro capitalismo, que isso não é certo. Se pegar pessoas mais à esquerda, vão falar que isso é o capitalismo verdadeiro e que isso não é certo. Ignorando se é ou não capitalismo verdadeiro, ambos os lados que são mais à extrema concordam que isso está errado, essa forma de se fazer economia. Então a gente pode tirar a conclusão que essa forma que a gente vive hoje, ela está errada. Só que o que é um ponto, né? Esses líderes corporativos que têm acesso a muitos dados, como Mark Zuckerberg, eles acreditam que os seus dados indicam uma catástrofe, né? Só que eles mesmos esquecem
que eles mesmos fazem políticas de deturpação dos dados. Ou seja, como que é essa política de deturpação dos fatos? Eles buscam usar as suas redes sociais para influenciar as pessoas a pensar de um jeito para que chegue a tal resultado. Ou seja, vamos pensar, porque nós seres humanos, vamos esquecer por enquanto essa parte cristã que diz da criação do Senhor, não estou dizendo que o cristianismo está errado. Mas nós somos animais como qualquer outro animal. E a natureza ela tende a um equilíbrio. Você não vai ter muitos predadores, senão eles acabam com os herbívoros, com as presas no caso, porque pode ser outro predador, entra em desequilíbrio e eles morrem de fome. Ou seja, você tem um equilíbrio que sempre você vai ter mais presa do que predador para poder manter. E o predador, ele elimina muitas dessas presas, que a maior parte são herbívoros, que poderiam destruir o ecossistema se alimentando. Ou seja, então você tem essa harmonia. E o ser humano, ele é basicamente a mesma coisa. Ele tem uma linha de desenvolvimento como que nem a da natureza, equilibrado. E sempre você surge o desequilíbrio quando tem uma força maior. Um exemplo muito simples disso. O LSD foi o governo americano que desenvolveu e em uma experiência social ele passou para os hippies. Então a política das drogas que hoje evoluiu para o fentanil nos Estados Unidos foi uma alteração nessa linha normal dos fatos promovida pelo governo americano. Basicamente é como você jogar uma pedra em uma piscina e aquelas ondulações vão seguir por todas as partes da piscina até bater na parte ali das costas da piscina. Ou seja, você vai ter uma alteração que vai ter uma, vamos dizer a palavra, uma mudança não esperada. Então, o que a gente observa, né? Quando você, de novo, quero reforçar esse ponto, você estuda política, né? Na verdade, o mais importante não é só estudar política, né? Estudar tudo. O Aprender a Aprender, do Fábio Akita. Acho que vou fazer um vídeo sobre isso. Você consegue observar melhor as coisas, saber tirar ensinamento disso, que nem esse ensinamento que eu busquei passar para você, talvez seja um pouco confuso, você tem que assistir mais de uma vez esse vídeo. Qualquer coisa também pode ser um erro meu de não saber me expressar. Mas enfim, você vai saber ver as coisas melhor que os outros e assim evitar a euforia. E você vai saber se posicionar. E se você está aqui assistindo esse vídeo, muito provavelmente você já é uma pessoa mais interessada, né? Porque esse é um canal pequeno em política. E se chegou até você é porque você é uma pessoa de termos bem exclusivista. Então você já posso dizer que é uma certa liderança no seu microcosmos, né? Quero agradecer você pela audiência. Quero pedir para você deixar o like, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Quero pedir para você também acompanhar as outras iniciativas da casa, o podcast Prosa de Compadre, o canal Além da Quimera, que trata do mesmo ponto, só que lá o rapazinho é um pouquinho mais nervoso. E temos também o Projeto Malaquias. Um forte abraço e até mais.